Vamos começar o nosso culto. Vamos ler a palavra de Deus. A gente vai orar antes, pedindo ao Senhor Deus que venha falar conosco. Que se nós não orar pedindo a Deus que venha falar conosco, a gente não vai compreender sua palavra. Nós dependemos de Deus para tudo, né? Dependemos de Deus até para se levantar de manhã. Se Deus não quiser, a gente não se levanta e é enterrado. A gente não sabe o dia de amanhã. Então a gente deve agradecer a Deus por mais este dia. A gente deve agradecer a Deus por esse dia, porque se não fosse o Senhor Deus, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui, né? Nesse mundo. E mesmo que se a gente fosse embora deste mundo hoje, ou amanhã, a gente está no lucro, porque Jesus fez uma grande obra quando a gente nem existia, né? Antes de nós vir a este mundo, o Senhor Jesus já estava nesse universo, sofrendo as nossas dores, guardando a lei de Deus perfeitamente, cumprindo a justiça de Deus e consumando toda a obra redentora lá na cruz. Então vamos começar. Vamos primeiro orar ao Senhor Deus. Pai eterno que está nos céus, muito obrigado por este momento, por esta sagrada horas que nós estamos aqui para ouvir sua palavra. Senhor Deus, que o Senhor venha falar conosco, que nós possamos compreender sua voz, nós possamos compreender a sua santa e sagrada palavra, que foi inspirada pelo Espírito Santo. O Senhor usou pecadores para escrever o sagrado livro, e o Senhor continua a usar pecadores para falar conosco. E que tu possa me usar aqui para abençoar minha família através da sua palavra, os meus amigos que vão acompanhar na live também, nesse Instagram. Nos ajude, meu Deus, que seja feita a sua vontade. Amém. Então a gente vai iniciar a pregação da palavra de Deus. Semana passada, domingo passado, a gente aprendeu sobre aquela mulher cananeia que foi vitoriosa diante de uma busca pela cura da sua filha que estava possuída por demônios, e ela demonstrou uma grande fé, e essa fé levou ela à vitória. E o Senhor Jesus disse que grande é a fé dela. E nesse contexto a gente aprendeu, na verdade, identificou muitas situações, né, no contexto de pão, onde o Senhor Jesus havia feito a multiplicação dos pães na região da Judéia, e depois ele sai da região judaica e vai para o território de gentios. E ele fez a multiplicação de pães. Então ali no território de gentios, nas 10 cidades gregas, chamadas na Bíblia de Decápolis, estavam ali próximo do território de Israel, aparece uma mulher gentílica, uma mulher que estava pedindo a cura para sua filha. E o Senhor Jesus submeteu essa mulher a uma prova, provando a fé dela e até a fé dos discípulos. E ela superou esse desafio, né? O silêncio do Senhor Jesus. Ela superou também a resposta negativa que o Senhor Jesus já havia dito, que ele não foi enviado para os cachorros, mas sim para os filhos, e que os cachorrinhos não tinham espaço para eles na mesa. E a mulher, tamanha fé, disse: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Ela estava querendo dizer para Jesus que ela não tinha direito a sentar na mesa. Ela não merecia comer o pão, não tinha pão para ela, mas ela disse as migalhas. Mas Jesus não disse para ela que não tinha nada para ela. Jesus disse: tem as migalhas. E ela se conforma e diz: eu quero essas migalhas. É suficiente. Então, é uma mulher que demonstrou fé, né, humildade diante de Deus. A verdadeira fé nos faz nos comportar dessa forma. E hoje nós vamos estar nessa mesma pegada, né?
Nós vamos, na verdade, meditar em Mateus capítulo 16. Na verdade, é um alerta. E tem muita coisa que nós iremos falar nessa mensagem de hoje. O Senhor Jesus, depois que ele curou aquela mulher, a filha dela, o Senhor Jesus ele atravessou o mar. Ele ia atravessando o mar, indo para a sua trajetória na região dos gentios. E os discípulos esqueceram de levar pão, sendo que eles saíram de um lugar onde eles tinham pão que era feito por judeus. Agora vamos ver o verso 5, capítulo 16 de Mateus, que vai ser a pregação. Mateus capítulo 16, verso 5, diz assim: Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham esquecido de levar pães. Jesus os advertiu: Fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse: Como é pequena a sua fé! Por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e dos 6 de sobras que recolheram, nem dos 7 pães para os 4.000 e dos 6 grandes de sobra que recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. A gente percebe que os discípulos, nas narrativas tanto de Mateus como de Marcos, nos evangelhos sinópticos, que os discípulos eles deram muito trabalho na aprendizagem. O Senhor Jesus, como mestre, professor deles, estava ensinando eles a esse trabalho de representação do reino, trabalhar em favor do crescimento do reino. Eles estavam em treinamento e eles deram muito trabalho. E eles não entendiam, muitas das vezes, que o Senhor Jesus estava ensinando, usando linguagem figurada, seja parábola, ou qualquer assunto. Eles não entendiam logo de primeiro, eles sempre estavam perguntando. E demoravam muito para compreender. E nesse contexto aqui, eles demoram muito para compreender. E o Senhor Jesus adverte eles. E eles tiraram o Senhor Jesus do sério nessa situação, porque eles estavam discutindo sobre algo perecível. Eles esqueceram de levar pão. E daí o Senhor Jesus adverte eles a tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Marcos, no capítulo 7, Marcos, no capítulo 8, também faz menção desse relato também, no verso 14, dizendo que os discípulos esqueceram de levar comida e tinham no barco apenas um pão. Mateus já não diz isso. Mateus diz que eles não levaram pão. Marcos nos dá o complemento desse relato, desse acontecimento, que eles não estavam zerados totalmente. Eles tinham ainda o pão. Eles tinham somente apenas um pão no barco levando com eles. E eles começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Certamente os discípulos, assim, eles não comiam comida dos gentios. Os judeus era assim. Porque muitas das comidas dos não-judeus, gentio é não-judeu, eram comidas que cerimonialmente eram proibidas de comer
elas traziam contaminação. Então, os judeus se contaminavam se comesse alguma comida. Nós temos um exemplo quando no capítulo 8 de Atos, quando Pedro teve uma visão em êxtase e ele viu descendo do céu um lençol, e dentro daquele lençol tinha animais impuros que era proibido comer, e se comesse ficaria cerimonialmente contaminado. E Pedro disse: jamais coloquei coisa impura na minha boca. Então os judeus tinham esse entendimento, né? E era proibido no livro de Levítico, né? Toda aquela série de leis cerimonial. Existia no contexto de Israel 3 tipos de lei. Só uma delas hoje existe, que é a lei moral. A lei cerimonial, ela estava ligada no contexto da cerimônia, do culto a Deus e etc. E tinha a segunda lei, que é a lei civil. Ela estava ligada dentro do contexto civil, né? Leis a respeito do patrimônio da casa e heranças e etc. E tinha a lei moral, que ainda existe hoje. As duas leis foram deixadas de lado, deixaram de existir, né? Ela não funciona hoje. A lei civil e a lei cerimonial. Por que a lei civil não funciona para nós? Porque Israel acabou ali, aquele antigo Israel ali se desfez. Hoje Israel é totalmente diferente, né? E a lei cerimonial também não existe, porque os animais não são mais sacrificados. Jesus já morreu por pecadores. E só continua hoje a lei moral, que é para todos os homens do planeta Terra, para obedecer. A lei moral foi escrita pelo próprio dedo do Senhor Deus, né? Não matarás, não dirás falso testemunho, etc. Leis relacionadas ao próximo, em amor ao próximo, e leis relacionadas a Deus, né? E esses quatro mandamentos em relação ao nosso amor a Deus, lá está dizendo que nós não devemos adorar imagem, nem fazer imagem de escultura, e não ter outros deuses diante do Senhor Deus, somente a Deus adorar, e também guardar o sábado, que é guardar o domingo, esse dia. Guardar o domingo, guardar o dia santo, significa que nós devemos trabalhar 6 dias, mas no último dia, no primeiro dia da semana, no 7º, que é o domingo, nós temos que, para nós cristãos é o domingo, né? Porque o Senhor Jesus ressuscitou no domingo, então nós seguimos essa mudança que vem desde quando a igreja surgiu, no 1º século. No domingo nos reunimos com os irmãos da fé para adorar a Deus. E deixar de se reunir para adorar a Deus é pecar, é quebrar esse mandamento, né? Então nós não devemos deixar de se reunir, que é o costume de alguns. Então vamos lá. Eles esqueceram de levar pão, então eles estavam indo para uma região de gentios. E os gentios usavam o fermento do pão. E aí, F.F. Bruce fala sobre isso, né, um comentarista. Ele diz que os discípulos estavam preocupados porque eles estavam indo para uma região onde os padeiros não são judeus. E aí, nesse contexto, o Senhor Jesus alerta os discípulos a tomarem cuidado com o fermento. Não o fermento literal, mas o fermento que é o ensinamento dos fariseus e saduceus. Os discípulos demoraram para compreender, ficaram discutindo, né, brigando, porque não tinham levado pão. E o Senhor Jesus ficou bem aborrecido com essa atitude do discípulo, porque não fazia sentido ficar brigando por causa de comida. Ele tinha acabado de fazer o milagre. 2 vezes ele multiplicou o pão e alimentou 5.000 pessoas. Multiplicou o pão novamente e alimentou 4.000 pessoas repetidamente. E nada poderia impedir o Senhor Jesus de fazer esse milagre. Um pão somente era o suficiente para Jesus multiplicar e alimentar os discípulos, e eles não perecerem de fome. E o Senhor Jesus alerta os discípulos a tomarem cuidado com o fermento dos fariseus, que é o ensinamento. O que Jesus quer dizer? Tomem cuidado para que vocês não tenham um estilo de vida igual dos fariseus. Tomem cuidado para que vocês não tenham um estilo de vida igual dos saduceus.
por que que Jesus coloca esses dois grupos? Por que que Jesus usa a palavra fermento? Porque a palavra fermento, ela é usada nas Escrituras, na parábola do Senhor Jesus. Ele contou uma parábola usando um sentido positivo. E essa é a única narrativa que nós encontramos no Evangelho que é falado do fermento de uma forma positiva. Quando o reino dos céus é semelhante a uma mulher que coloca um pouco de fermento na massa e faz crescer. Assim é o reino dos céus. Ele cresce com uma minoria pequena de pessoas, uma quantidade pequena de pessoas. E hoje o reino de Deus ele está em todo o planeta Terra, em todas as nações. E nesse contexto, é somente essa passagem que é usado positivamente. Os outros relatos nas cartas de Paulo, doutrinárias, as cartas de ensinamento, e alguns é parte dos evangelhos, o fermento sempre é usado num sentido negativo. E nessa passagem aqui, nesse texto, ele está sendo usado num sentido negativo. Porque o fermento aqui se refere ao ensinamento, o entendimento que está na cabeça dos fariseus, o ensinamento que existe na cabeça dos saduceus. Os fariseus eram grupos religiosos, que existiram no tempo do segundo templo. O primeiro templo existiu ali no período de Salomão, que construiu o templo, e até o exílio para a Babilônia, as tribos do Reino Sul, Jerusalém. Eles foram deportados para a Babilônia porque pecaram contra o Senhor Deus, e as maldições de Deuteronômio vieram sobre eles, e o templo foi destruído pelo rei Nabucodonosor. E daí o templo foi restaurado, reerguido, vamos dizer, renovado, né? Reformado, porque depois ele foi construído por Neemias, Zorobabel, Esdra, toda essa turma, esses homens piedosos, eles fizeram parte ali para aquela tentativa de reconstruir a cidade, restaurar a cidade, reerguer a cidade que foi destruída, e o templo também. Só que eles não trouxeram aquela beleza colossal, aquela beleza pomposa que foi feita por Salomão. Mas o Herodes, um rei idumeu, que representava Roma, ele reinou na Judéia. Herodes o Grande foi um grande arquiteto. Ele matou a família dele, era um cara louco, era posso dizer que um psicopata, um paranoico. Ele construiu também, ele é famoso na história por construir grandes obras, como a Fortaleza de Massada, o Templo em Jerusalém, e fora as outras obras também magníficas que ele fez. E as Escrituras nos diz que os fariseus, eles exerciam forte influência sobre o povo. Quando Jesus está lá no Sinédrio, vamos dizer, quando Jesus está perante Pilatos no julgamento, são os fariseus ali, a elite religiosa, que influencia a multidão a gritar para crucificar Jesus e soltar Barrabás. Então os fariseus, eles tinham uma forte influência sobre o povo de Israel. E a gente vê muitas referências na Bíblia, nos Evangelhos, falando sobre isso. Já por outro lado, os saduceus eram outro grupo religioso que fez parte também do período do Segundo Templo. Eles eram um grupo de homens, vamos dizer, de homens ricos. Flávio Joséfo identifica. Flávio Joséfo é um historiador judeu e ele escreveu um livro falando sobre todos os acontecimentos da sua época. E Flávio Joséfo, ele conta que, identificando esse grupo, saduceus, como o alto escalão da sociedade. Então,
os saduceus é o alto escalão social e econômico da sociedade daquela época. E daí, esse grupo, os saduceus, eles cumpriam funções políticas, sociais, religiosas, dentre as quais essas funções, a gente pode mencionar a função de manutenção do templo. Né? O templo ele necessitava de manutenção. Então, essa turma, os saduceus, são frequentemente comparados com outras seitas do período daquela época, como os fariseus e os essênios. Mas vamos se centrar aqui nesses dois, tá? Os fariseus e os saduceus. Se os fariseus tinham certa forte influência sobre o povo, sobre as pessoas simples, né? Vamos dizer, simples ali, os pobres, né? Eles também tinham, por outro lado, o saduceu, as suas influências sobre os reis, os nobres, né? As autoridades da época. Eles eram fortes influenciadores. Então, quando se reunia fariseus e saduceus, esse grupo se tornava muito forte. E quando o Senhor Jesus, a questão do Senhor Jesus foi levada perante o tribunal de Pilatos, fariseus e saduceus se reuniram e então eles se tornaram muito fortes para que isso viesse a acontecer. Tanto é que quando os fariseus estão ali falando com Pilatos, que se ele não crucificasse o Senhor Jesus, ele estaria traindo César, os saduceus estão ali presentes falando também, então eles estão unidos ali para realizar essa condenação do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, nessa passagem, está alertando os discípulos a tomarem cuidado com os ensinamentos dos fariseus e saduceus. Tomem cuidado com a falsa religião, os fariseus. Tomem cuidado com a falta de religião, os saduceus. Então nós temos aqui dois tópicos para nós trabalhar. A falsa religião e a falta de religião. Eu ouço as pessoas dizerem, nas redes sociais, no nosso dia a dia também, a gente se depara com pessoas, elas dizem que a religião faz mal para as pessoas. Depende, qual religião? A falsa religião faz mal. E a falta de religião também faz mal. Porque qual é a verdadeira religião? Tiago escreveu na sua carta, falando sobre a verdadeira religião, né? Sendo que a carta de Tiago é uma carta de contexto de instrução, falando a respeito de amor. Nesse contexto aqui que ele vai falar da religião, ele vai falar sobre o amor ao próximo. Ele fala do amor ao próximo. Aí ele fala sobre a religião. Ele diz bem assim, Tiago capítulo 1. Eu não estava, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver, só um minutinho. Só um minutinho. Não tinha anotado essa passagem aqui. Então, Tiago vai falar sobre a verdadeira religião. Ele diz assim: qual é a verdadeira religião? A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e se manter incontaminado do mundo. Ele vai falar sobre essas coisas a respeito das pessoas que cometem pecado, a não ajudar o seu próximo e a fazer mal ao seu próximo. E ele diz assim que as pessoas que são religiosas e não refreiem sua língua e que essas pessoas não fazem bem ao próximo, a religião dessa pessoa é uma religião falsa. Que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e se manter incontaminado do mundo. Enfim,
o Senhor Jesus alerta os discípulos a tomarem cuidado com a falsa religião. A falsa religião é uma religião sem coração. Os judeus, na época do profeta Isaías, eles adoravam a Deus, iam para os templos, cultuavam, mas o coração deles estava longe. E o profeta, sendo usado por Deus, alertou dizendo: esse povo me honra com os lábios. Eles dizem que me amam, mas o coração deles está longe, muito longe. Porque a verdadeira religião é a religião do coração. As pessoas não fazem as coisas para impressionar as outras, para mostrar que elas são santas. As pessoas religiosas, verdadeiramente religiosas, elas abrem a porta do seu quarto e falam com o Senhor Deus, Pai, em secreto. Eu não preciso ficar mostrando para o pastor, para o padre, os irmãos da igreja, que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa legal. A gente não precisa confiar naquilo que a gente faz. E é condenado na Escritura essas coisas. A Bíblia Sagrada condena esse tipo de comportamento. Então, o Senhor Jesus diz aos discípulos a tomarem cuidado com a falsa religião que os fariseus praticam. É uma religião falsa. Tudo é mentira. Aí Jesus, no capítulo 23 de Mateus, ele vai identificar a falsa religião dos discípulos, dos fariseus, trazendo-os uma série de ais. Esses ais aqui são castigos de Deus para os fariseus que praticavam a falsa religião. As pessoas que praticam a falsa religião não vão ficar sem o castigo de Deus. Elas vão ser castigadas. Porque na lei moral está escrito, na nossa relação com Deus, não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. E as pessoas que praticam uma falsa religião, elas estão tomando o nome do Senhor Deus em vão. Ele diz assim, para os fariseus, essas palavras são para os fariseus. No capítulo 23, versículo 13, o Senhor Jesus, identificando a falsa religião dos fariseus, ele diz: que aflição os espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Essa denúncia aqui do Senhor Jesus, ela expressa exatamente aquilo que eu falei anteriormente, que os fariseus tinham uma forte influência sobre o povo. Eles não influenciavam as pessoas a buscar a Deus. Eles influenciavam as pessoas a se distanciar de Deus. Os fariseus criaram tradições e deixaram a palavra de Deus de lado. E fazendo isso, eles estavam pecando e fazendo as pessoas também pecarem. Eles liam a Torá, eles liam o Tanakh, o Antigo Testamento, os escritos dos profetas, mas não entendiam. Não compreendiam. Quando vieram os magos do Oriente, aqueles 3 homens para adorar o Senhor Jesus, porque viram a estrela dele brilhar no céu, quando eles chegaram até lá, o Herodes mandou chamar os homens que conheciam a palavra de Deus, né? Os escribas. Onde é que está escrito que diz onde que o Messias vai nascer? Em Belém. Então, eles liam a palavra de Deus, mas não compreendiam. Quando Jesus nasceu, Jerusalém não estava nem aí, não sabiam. Mas homens de terra longínqua, que nem judeus eram, vieram para adorar. Então a gente fica observando como é difícil a salvação para os homens. Como é difícil para o homem, né, compreender, entender. Se não for Deus abrir os olhos para o homem entender a palavra de Deus, ninguém entenderá.
Os fariseus liam a palavra de Deus, mas não compreendiam. E eles, então, influenciavam as pessoas a não levar Deus a sério. Eles não entravam na porta e não deixavam ninguém entrar, porque eles influenciavam as pessoas a fazerem isso. Que aflição espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas. E ele vem repetindo esses mesmos termos, essas mesmas palavras de indignação. Porque esse comportamento falso, hipócrita, dos fariseus que praticavam a falsa religião, causa indignação em qualquer pessoa que ama a Deus. Que aflição os espera? Mestres da lei. Olha como eles são chamados. Mestre da lei. Que aflição os espera? Fariseus hipócritas. Tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta. Depois, para dar impressão de piedade, que são homens santos, né, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Aqui temos um ponto da falsa religião praticada pelos fariseus, aonde o Senhor Jesus denuncia eles de praticarem algo grave perante os olhos de Deus, que era negligenciar socorro às viúvas. Na verdade, eles estavam tirando da viúva, diz aqui o Senhor Jesus. Tomam posse dos bens. Eles roubavam os bens das viúvas de maneira desonesta. A verdadeira religião, Tiago diz, cuidar dos órfãos e das viúvas e se manter incontaminado do mundo. Essa é a verdadeira religião. Os fariseus não praticavam essa religião verdadeira. Em vez de eles cuidarem das viúvas, eles maltratavam, tiravam os seus bens nos tribunais, onde os seus maridos morriam e elas não tinham mais condições, porque dependiam muito do seu marido. Era confiscado os seus bens, as suas terras, seus patrimônios. Jesus denuncia os fariseus de praticar isso, de fazer essas coisas erradas. Falsa religião. A falsa religião, ela é destituída de amor a Deus e ao próximo. Ele diz: que aflição os espera, mestre da lei e fariseus, hipócritas. São como túmulo pintados de branco, bonito por fora, mas cheio de ossos e toda espécie de impureza por dentro. Os fariseus queriam causar impressão às pessoas, né? Eles oravam horas e faziam longas orações para mostrar para as pessoas que eles eram homens que agradavam a Deus, homens que estavam assim, ó, lá na escala 10, né? Na religião. Mas era uma religião de aparência. Era uma religião mentirosa. Era uma falsa religião. Aparentemente pareciam ser homens puros, santos, mas Jesus diz que há somente podridão dentro deles. E essas podridão são manifestadas quando eles se relacionam com o próximo, quando eles se relacionam com as pessoas e até com o próprio Deus, que na época estava ali, o Deus encarnado, na pessoa de Jesus Cristo, foi duramente perseguido por esses fariseus. E agora, sendo denunciados e ouvindo as suas próprias sentenças. Jesus diz assim, ó, que aflição os espera, mestres da lei, fariseus hipócritas. Tem cuidado de limpar a parte exterior do corpo, do prato, enquanto que o interior está imundo, cheio de ganância, falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do corpo e do prato, e o exterior também ficará limpo. O Senhor Jesus aqui está falando de uma tradição que eles seguiam, né, sobre
se a pessoa não limpasse o copo e antes de comer o alimento, a pessoa ia ficar contaminada, impura. Mas Jesus diz assim que precisava ficar limpo era o interior deles, para que o exterior também pudesse ficar limpo. Porque eles não escondiam essa impureza que estava dentro deles. Era manifesta quando eles se relacionavam com o seu próximo e com o seu Deus. E diz assim: que aflição os espera, mestre da lei, fariseus e hipócritas. São com um túmulo pintado de branco, bonito por fora, mas cheio de ossos, espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Então, os fariseus, nessa passagem que eu li em Mateus capítulo 16, eles são identificados como pessoas que têm um ensinamento pernicioso. Um ensinamento na cabeça deles que faz mal para a vida. A falsa religião faz mal para qualquer pessoa. A falsa religião nos faz agravar ainda mais a nossa situação perante Deus. Como eu disse, a pessoa que não tem religião já está em falta com Deus. E praticar uma falsa religião é mais grave ainda. O Senhor Jesus ensinou nos seus sermões escatológicos que no inferno, na eternidade, existem graus de sofrimento. Há pessoas que vão sofrer um certo grau e outras vão sofrer um grau mais intenso. E esse grau mais intenso de sofrimento na eternidade serve para aquelas pessoas que praticam a falsa religião. Serve para aquelas pessoas que têm contato com o conhecimento verdadeiro, mas não vivem conforme. A partir do momento que você tem contato com o conhecimento da palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, você é responsável. Você é responsável. E o Senhor Jesus alerta a tomar cuidado com o falso ensinamento dos fariseus. A falsa religião. Por que eles praticavam a falsa religião? Porque eles tinham o falso conhecimento. O falso ensinamento faz a gente viver ou praticar uma falsa religião. Se a nossa doutrina, o nosso ensinamento são ensinamentos puros, a nossa vida vai ser pura. O nosso estilo de vida vai ser um estilo de vida puro. A nossa religião vai ser uma religião verdadeira. Os fariseus tinham conhecimento falso. O conhecimento falso nos leva a viver totalmente contrário à vontade de Deus. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o ensinamento dos fariseus. Cuidado com a falsa religião que os fariseus praticavam. Era uma religião de aparências. E uma outra coisa também que caracterizava os fariseus por praticarem essa falsa religião é que eles confiavam em si próprio. Eles baseavam a justificação deles naquilo em que eles faziam, condenando aquelas pessoas que não faziam o que ele fazia. Como assim? Condenando as pessoas naquilo que elas não faziam, o que eles faziam. Por exemplo, Lucas capítulo 18. O Senhor Jesus contou uma parábola. Ele contou essa parábola, foi num contexto onde havia pessoas ali, e quem é que estava lá? Os fariseus, que estavam confiando em si próprios e achando que fazendo essas coisas iriam agradar a Deus. Lucas capítulo 18.
O Senhor Jesus contou aqui nessa passagem, ele contou no capítulo 18, uma parábola de uma viúva persistente. E essa viúva, ela tinha uma demanda e ela queria que o juiz julgasse a causa dela. Só que o juiz era um juiz iníquo. Não era um juiz que temia Deus. Só que Jesus destaca aqui que a mulher, a viúva, ela era uma mulher muito persistente, perseverante. Ela não parou de importunar o juiz para olhar para a causa dela. E aí o Senhor Jesus diz assim, por algum tempo o juiz não quis dar atenção, mas por fim disse a si mesmo, não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Aí o Senhor Jesus diz assim, ele faz uma aplicação dessa parábola, trazendo essa lição. Então o Senhor Jesus disse, aprendam uma lição. Como um juiz injusto, aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que Ele fará justiça e rápido. Ele fará justiça e rápido. O Senhor Jesus está ensinando sobre aqui a prática de nós orarmos sem cessar, orarmos perseverante, que o nosso Deus é justo. E esse juiz injusto, que não teme a Deus, fez justiça a essa mulher porque ela estava importunando. Então ele diz assim, mas quando vier o Filho do Homem, quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele a encontrará na terra de Israel? Então o Senhor Jesus está dizendo que a fé é perseverante. A fé não para. Nós falamos isso semana passada, no domingo aqui em casa. Então veja bem, nesse contexto aqui, quando Jesus contou essa parábola, tinha pessoas que estavam confiando em si próprio. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola. Aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de imposto. Os cobradores de imposto na época do Senhor Jesus eram odiados pelos judeus. Por que eles eram odiados? Porque eles roubavam. Os fariseus roubavam imposto. E eles eram chamados de ladrões, Então ele diz assim, 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de imposto. O fariseu em pé fazia esta oração. Agora vamos dar uma olhada no conteúdo da oração do fariseu. Uma oração longa, onde ele se gaba de muitas coisas. Ele diz assim, eu te agradeço, Deus, porque eu não sou como as demais pessoas. Ele já começa se exaltando na oração. Ele já começa dizendo que ele agradece a Deus por ele não ser como as outras pessoas. Ele já começa condenando as pessoas e se justificando. Eu não sou como as outras pessoas, as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de imposto. Ele viu o cobrador de imposto em sua volta, ali ao lado também orando. Eu não sou como aquele cobrador de imposto. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. É por isso que eu não acho legal, esse ensinamento sobre o dízimo. Porque esse ensinamento hoje, atualmente, o ensinamento nas igrejas sobre o dízimo, ele traz um problema para as pessoas, porque as pessoas de natureza elas vão confiar em si próprias. Se a pessoa não dá o dízimo, aí o pastor vai citar Malaquias, que é o que sempre eles fazem, Ele cita Malaquias e as pessoas são chamadas de ladrões porque elas não estão dando 10%. Sendo que o Senhor Jesus não ensinou sobre isso, a continuação do dízimo.
nem os apóstolos também ensinou, nem Paulo, que sistematizou a doutrina cristã, falou tal sobre o assunto. E os pastores, né, falam hoje sobre isso como se fosse assim a doutrina central da igreja. Você vai lá e eles já começam já a falar sobre isso aí, passam 20 minutos, meia hora falando sobre isso, cobrando as pessoas. E é errado isso, muito errado. Que se a pessoa não der o dízimo, aí vem um devorador, que o devorador é um demônio, tá tudo errado. E assim, o Senhor Jesus diz que o fariseu estava se gloriando, porque ele era fiel no seu dízimo. Ele dava os 10% daquilo que ele colhia da plantação. Não é dinheiro, tá? É os 10% da colheita. Jejuo 2 vezes. E dou dízimo de tudo quanto ganho. Aí no verso 13, olha a simplicidade, olha como a salvação das pessoas, ela é caracterizada por confissões de pecado. O verdadeiro salvo confessa seus pecados. O verdadeiro salvo não oculta seus pecados e nem se justifica, porque existem pessoas mais pecadoras que ele. Mas o cobrador de imposto ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu, enquanto orava. Humilhação. Aqui nós temos um homem, um pecador humilhado, que nem queria levantar os olhos para o céu. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de imposto e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Essas são as palavras do Senhor Jesus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. As pessoas que se gloriam porque estão vivendo uma religião que os homens criaram com seus falsos ensinamentos. As pessoas que vivem essa falsa religião, elas vão ser humilhadas. Elas vão ser castigadas. E nós devemos tomar muito cuidado com a falsa religião. De confiar. Eu sou salvo porque eu fiz isso. Eu sou salvo porque eu dei um pedaço de pão para alguém. Existem muitas pessoas que praticaram muitas coisas boas e que agora estão no inferno em tormento. Não tenha dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Que existem pessoas que doaram muito dos seus bens para os pobres, mas que estão agora no inferno. Você pode ser uma pessoa que não rouba, que dá metade dos seus bens aos pobres, faça doação de sangue, faça milhares de coisas boas. Mas se você não confia em Jesus, nada disso vai te sustentar perante o tribunal de Deus. Porque ele, o Senhor Deus, tem os seus olhos como chama de fogo. Ele tem capacidade de penetrar no juízo. E é somente em Jesus Cristo, o verdadeiro homem, o padrão de justiça que nos faz aproximar-se de Deus, somente em Jesus Cristo que nós encontramos a justiça perfeita. O profeta Isaías falou que a nossa justiça são como trapo de imundícia comparado com a justiça de Jesus. A nossa justiça como trapo de imundícia. Pedaço de pano ali, a palavra hebraica ali como trapo de imundícia é como o absorvente da mulher que está nos dias, sabe? Aquele absorvente encharcado de coisa podre. A conotação, a palavra, o sentido da palavra ali é isso aí. Trapo de imundícia é isso aí. Coisa podre. Então, a justiça de Jesus, ela é uma justiça perfeita, porque Jesus é o único homem
aqui nesse mundo que viveu, que praticou a lei moral de Deus perfeitamente. E é por isso que o homem é salvo pela graça, por meio da fé em Jesus. Porque a fé se agarra às vestes de justiça de Jesus. A fé se agarra ao manto de justiça e se veste com o manto de justiça, ou seja, confia em Jesus, somente nele, e não confia naquilo que eu faço para ser salvo. Salvação é isso, é confiar em Deus e não confiar em nós. Quando a gente confia em nós estamos cometendo um grande e grave erro. Todas as pessoas que confiam em si próprias, quando elas vão morrer, elas deixam de confiar em elas. Só que já é tarde, porque a vida delas foram sempre confiando em si próprias. E na hora da morte vem o desespero. E os fariseus praticavam essa falsa religião. Uma religião de autoconfiança em si própria, ou seja, uma religião de justiça própria. E nós devemos tomar muito cuidado com essa religião. Ninguém vai ser salvo porque decidiu escolher Deus. Não existe livre-arbítrio. O homem é salvo pela fé em Jesus, soberanamente. É Deus que atrai o pecador e leva ele até o seu Filho Jesus. É Deus que abre o coração do homem. Atos capítulo 16, verso 14. É Deus que abre o entendimento do homem para que a luz do Evangelho ilumine esse entendimento e o homem possa glorificar Deus. Então, o homem, quando ele se vê pecador diante da glória de Deus, se arrepende dos seus pecados, ele se humilha perante Deus. Então, um salvo, ele vive uma vida constante de humilhação em sua relação com Deus. Toda vez que ele vai orar, ele confessa os pecados. Todos os dias, ele tem sempre a lamentar os seus pecados, porque ele vê os seus pecados de perto. Ele não é uma pessoa que fica só ocupada com a vida dos outros. O que a pessoa fez, o que a pessoa falou, né? Ele gosta só de apontar o dedo para as pessoas e não aponta o dedo para si. O pecador todo dia aponta o dedo para si. Todo dia ele está apontando o dedo para si. Eu errei mais uma vez, eu pequei. A palavra que ele usa é essa: Senhor, tem misericórdia de mim, sou um pecador. Senhor, me perdoa, Senhor. Então, um salvo vive esse estilo de vida. Essa é a verdadeira religião. É a verdadeira religião. Jesus disse: cuidado com o ensinamento dos fariseus, o fermento dos fariseus, a falsa religião. Cuidado com o fermento dos saduceus, a falta de religião. Bom, os fariseus, como eu falei, os saduceus, como eu falei de antemão, era um grupo que cuidavam das partes administrativas na sociedade. Eles tinham influência na sociedade, eles tinham influência ali com os representantes de Roma, e eles eram essa ligação, sabe, o povo e a elite, né, as autoridades. Então, eles, os saduceus, não acreditavam na Bíblia. Eles, na verdade, acreditavam parcialmente na Bíblia, no Pentateuco. Pentateuco. Por que Pentateuco? A palavra penta significa 5. Teuco é os 5 livros. Pentateuco é os 5 livros. É chamada de Torá. A palavra hebraica é Torá. Os 5 livros de Moisés é a Torá. Então, os saduceus só acreditavam na Torá. Eles não acreditavam nos escritos dos profetas. Não acreditavam. Daí então, porque são os homens irreligiosos, né? Esses políticos saduceus. Falta de religião. Eu tenho a lei do Levirato no livro de Deuteronômio, capítulo 25, verso 5. Se um homem morrer, e aí o seu irmão vai suscitar, vai manter o nome do irmão dele. Então, assim, a mulher viúva que perdeu seu marido, ela vai agora casar com o seu cunhado. E o primeiro filho que ela gerar do seu cunhado vai ser o filho do irmão que morreu. Então, os saduceus chegaram até o nosso Senhor Jesus e eles
pediram ao Senhor Jesus uma explicação sobre essa mulher. Eles tinham um entendimento muito errado sobre essa passagem de Deuteronômio. É por isso que eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam na vida, que após a pessoa morrer, ela continua existindo. Eles não acreditavam. Eles não acreditavam em anjo. A explicação está aqui, ó. Mateus capítulo 22, versículo 23. No mesmo dia vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmavam não haver ressurreição dos mortos. E perguntaram: mestre, Moisés disse, se o homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. Isso aqui são eles criando essa historinha. 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filho, de modo que seu irmão se casou com a viúva. E o segundo irmão também morreu, e o terceiro irmão também morreu, e assim por diante. E veio o sétimo. Por fim, até também a mulher morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casarão com ela? Afinal, os 7 se casarão com ela, né? Estou afirmando aqui, e não fazendo uma interrogação. Então, no entendimento dos saduceus, essa mulher ia se casar com sete irmãos na eternidade. E Jesus respondeu. Na verdade, lógico que eles não acreditam nisso. Eles estavam só falando, então ela vai casar com 7. Eles não acreditavam que a pessoa continuava vivendo após a eternidade. Os saduceus acreditavam que a pessoa, quando morria, o corpo morria, a alma também morria. Acabou-se. Esse entendimento aqui tem um certo grau de semelhança com o aniquilacionismo, né? A pessoa deixa de existir. O aniquilacionismo ensina que, foi John Stott que ensinou sobre isso, que a pessoa quando morre, o espírito dela vai para o inferno e vai ser destruído lá e vai deixar de existir. E não, a Bíblia Sagrada não ensina isso. Senão seria muito bom morrer, né? Seria muito legal. E aqui, ó, Jesus responde: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Vocês sabem o que é falta de religião? Vocês sabem? Sabe o que é falta de religião? É não conhecer as Escrituras. Por você não conhecer as Escrituras, vocês também não conhecem o poder de Deus. Isso é falta de religião. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Jesus está ensinando aqui algo muito importante. Que quando uma pessoa morre, ele diz assim, por exemplo, quando eu morrer, minha mulher morrer, lá na eternidade, eu não vou ter uma relação com ela de marital, né? Eu não vou amar ela como marido. E nem ela vai me amar como minha esposa. Nós vamos se amar como irmãos. E Jesus está dizendo que na eternidade, no paraíso, as pessoas não se dão em casamento, não se casam. Nesse sentido, é como os anjos. Não tem o anjo masculino, o anjo que casou com uma anja, não existem essas coisas lá. Então, assim, Jesus ensinando sobre isso, né, aos fariseus. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito da Escritura? Deus disse: eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Quando as multidões ouviram isso, ficaram admiradas com seu ensino. Aqui está o problema dos saduceus, que não tinham religião. Eles não acreditavam na palavra de Deus.
Eles não acreditavam em ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam que o homem continua a existir quando ele morre. A palavra morte, ela vem da palavra hebraica Thanatos. Thanatos significa separação. A morte é a separação do material e o imaterial. O material vai ser destruído na sepultura, o imaterial vai para a eternidade, mas não vai ser destruído. A alma do homem, ela vai para a eternidade encarar a realidade da situação dela perante Deus. É uma pessoa que morreu sem crer em Jesus, vai ser lançada no inferno, em tormentos para sempre. Não vai ter o demônio, o diabo castigando ela. É o próprio Deus. Porque lá em João capítulo 3, muitas pessoas leem essa passagem aqui e gostam de ficar... Mas lógico, é bom, né? João 3,16. Todo mundo conhece a passagem, né? Todo mundo conhece. E diz assim, Deus amou o mundo. Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo da face da terra. Deus não odeia ninguém. Não odeia? É porque João 3,16 diz, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Só que as pessoas esquecem de continuar a leitura. Porque no verso 19 diz assim, e a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas que a luz, porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam revelados, expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Aí, no verso 31, aonde eu quero chegar, diz assim, verso 31. João 3:31. Verso 30. Tá, é o verso 36, na verdade. O verso 35 diz assim, João 3:35. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. E quem não crê? Quem não obedece? Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós, quando vê o seu Filho, crê nele. Então, quando eu ouço alguém ensinar a palavra de Deus acerca de Jesus Cristo, e eu ignoro, disse, esse cara aí é muito chato, esse cara aí está criando esse assunto do inferno para causar medo na gente. Não, eu vou seguir na minha vida sem religião. Não, eu vou seguir a minha religião como eu entendo e tal, e eu estou de boa. Então, esse cidadão, ele está trazendo o mal para si próprio. Ele está matando a si próprio, né? Ele está levando a sua alma à ruína. Aquele que não crê no Filho de Deus, aquele que não obedece ao Filho, não tem a vida eterna. Então as pessoas que não creem em Jesus, elas estão debaixo da ira de Deus. A ira de Deus está sobre essa pessoa. E a pessoa, todos nós, já nascemos debaixo da ira de Deus. Sabia disso? Os bebezinhos que nascem, as criancinhas, elas já nascem debaixo da ira de Deus. Porque, veja bem, por que a ira de Deus está sobre todos nós? Porque nós somos herdeiros da herança de Adão. Geneticamente, nós herdamos a natureza de Adão. Nós nascemos com a natureza de Adão. E se você ler o livro de Gênesis,
Adão e Eva comeram o fruto, desobedeceram a Deus, eles foram expulsos. Essa expulsão de Deus do paraíso, expulsando Adão e Eva da sua presença, foi o castigo de Deus. Deus ficou irado. Deus irou-se com o casal. Porque a natureza de Deus, ela reage dessa forma. Só que depois, Deus, o mesmo Deus que puniu eles, castigou eles, misericordiosamente, cheio de amor, Deus matou um animal, foi derramado sangue e fez túnica para o casal. Então, dessa forma, eles foram redimidos seus pecados. Deus perdoou eles, porque eles se arrependeram, eles encararam o seu juízo, né? E todos nós, como ser humano, também vamos encarar essa realidade. É por isso que todos que nascem debaixo da ira de Deus. Então, a criança cresce, a semente do pecado está lá. Quem te ensinou a mentir? Não precisa. A gente já nasce com essas inclinações. Quem nos ensinou a não amar a amar a Deus? A gente já nasce com essa inclinação de não amar a Deus. Quem nos ensinou a ser pessoas ignorantes, a não querer buscar Deus? A gente já nasce com essa inclinação. A erva daninha, ninguém plantou ela na terra. Ela já nasce de natureza. Vocês já observaram que para fazer o bem é difícil? Para praticar o mal é mais fácil? Então a falta de religião é um problema muito grave para os homens. Os homens se recusam a crer em Deus. Os homens se recusam a acreditar que existe um lugar eterno de punição para aqueles que não creem no seu Filho Jesus Cristo. Jesus disse aos seus discípulos: tomem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Tomem cuidado com a falsa religião. Tomem cuidado com a falta de religião. O homem, Deus não existe. Deus não existe? Quem que te faz dormir e acordar? Todo dia tu morre e tu vive. Todo dia tu morre e ressuscita. Morre quando tu vai dormir. Apaga do mundo material. E está lá, submerso a um sonho ou a um pesadelo, alguma coisa assim. Mas de manhã ressuscita. Quem que nos faz levantar da cama? É Deus. É Deus que nos dá saúde. É Deus que faz chover sobre a terra para molhar a semente que plantamos. Deus que faz o sol brilhar sobre a terra para que a semente venha a crescer. É Deus que nos veste. É Deus que coloca a comida em nossa mesa. É Deus que nos dá o trabalho. Então nós devemos ser pessoas que praticam a verdadeira religião. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos, da viúva e se manter puro diante de Deus. Não ser influenciado pelo mundo. Não seguir essas influências que o mundo tem a nos dar. A mídia, as novelas, os teatros, essas coisas que ensinam sobre irreligião, que ensinam sobre coisas, nos ensinam, influenciam as pessoas a não acreditar em Deus, né? Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. E tomar cuidado, né, com os ensinamentos e com o falso conhecimento, com a falsa religião, com a falta de religião. Vamos orar a Deus, pedir ao Senhor Deus que venha nos abençoar nesse domingo e a todos nós, nossos amigos e conhecidos. Altíssimo Deus e eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor Deus, por este momento tão importante de ouvir sua palavra, de ouvir seus ensinamentos. Que o Senhor seja louvado e glorificado. Que o Senhor nos proteja neste dia de domingo. Que o Senhor nos dê graça para nós continuarmos meditando na sua palavra e a fazer sua vontade. Abençoe as nossas famílias e as outras famílias também. Nos dê um bom almoço e um bom descanso nesse dia, meu Deus. Um bom início de semana para todos nós. Abençoe nossos amigos, parentes, vizinhos. Que o Senhor seja louvado neste dia. Amém. Está terminado. E agora nós vamos encerrar aqui a nossa live.